Quais são as expectativas hoje nesse culto? Minha expectativa ontem era muito boa. Quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui conosco ontem. Deus nos surpreendeu ontem aqui. Derramou uma unção tão grande que desde o acampamento eu não via. Deus é maravilhoso. Queria agradecer o pessoal da banda e os músicos, o pessoal compromissado, o pessoal trabalhador, né, André? Trabalhador. Glória a Deus por isso. Queria agradecer ao pastor Renato também, que esteve conosco ontem, a pastora Joyce nos ajudando. A ajuda de vocês é muito importante para nós. Amém? Vamos lá então, irmãos. Estava pensando sobre pregar, hoje eu tive um dia bem atarefado, porque o dia que eu vou preparar a mensagem para pregar, aí surge um monte de problema. Uma que é uma reunião, não sei aonde, aí outro liga para falar de problema, não sei de quê. Estou saindo para vir para a igreja, minha irmã me liga que bateu o carro, tive que ir lá ver. É desse jeito. Mas glória a Deus por isso, porque a Bíblia diz que quando a palavra é lançada, ela não volta vazia. Amém? E eu estava pensando sobre esse texto que foi escolhido para a maratona. Quem escolheu esse texto não fui eu. Quem nos apontou esse texto foi o Felipe Ponce, mas creio que orientado pelo Espírito Santo, que quando ele falou para mim no texto, caiu no meu espírito. E eu falei, é isso aí. E eu comecei a ler esse versículo e tentar fazer alguma interpretação dele. O autor desse salmo, a Bíblia não nos revela qual que é, mas a Bíblia nos dá uma informação que é um cântico de peregrinação. Quando o povo subia para Jerusalém, nas festas que acontecia anualmente, eles iam cantando. E esse é um dos louvores que eles iam cantando. E eu comecei a olhar para esse texto e o primeiro sentimento que veio no meu coração foi uma efusão de alegria, de glória, porque ele começa falando de uma coisa boa. Quando o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso. E ele vai contando, mas quando chega no versículo 4, começa a me dar desespero, porque eu descubro que os primeiros versículos, do capítulo 1 ao versículo 3, ele está apenas recordando o que Deus havia feito. A realidade dele era muito diferente daquilo. No versículo 4 ele diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enche os leitos, assim como enche o leito dos ribeiros do deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão, e aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Então eu começo a olhar os primeiros versículos, eu vejo que ele está apenas recordando o que Deus havia feito, de um fato que aconteceu no passado. Mas quando chega no versículo 4, ele fala a realidade que ele estava passando. Ele estava passando por momentos difíceis, e é por isso que ele diz: Senhor, restaura-nos, assim como o Senhor fez um dia antes, assim como o Senhor restaurou um dia só de Sião, que o Senhor vinha fazer isso novamente. E eu tentei entender a mente desse homem aqui, e para entrar na mente dele, como eu fiz como no filme que passa aí, que um homem entra dentro do sonho de outro, eu tive que entrar nos sonhos desse camarada aqui para descobrir o que é que ele estava sentindo. Esse homem aqui, com certeza, era um hebreu, era um judeu, e ele está aqui fazendo esse salmo, cantando ao Senhor, relembrando das coisas do passado. E eu tentei entender qual que era a história desse homem. E para entender a história desse homem, você precisa falar da história de um povo. Porque enquanto eu estava pensando sobre isso, Deus estava me falando que muitas pessoas estão, como esse homem aqui, estão passando por momentos de dificuldades, por momentos de privações. Alguns até pensaram em desistir. Alguns até falaram consigo: eu não sei porque eu ainda continuo nessa jornada, eu deveria parar por aqui. Mas Deus manda dizer que Deus vai restaurar os seus sonhos, assim como fez na vida desse hebreu aqui. Deus vai restaurar a sua vida, e você vai falar como ele nos primeiros versículos, que o Senhor restaurou a sua sorte. Amém? Quantos acreditam nisso? Pode dar glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu comecei a tentar entender esse povo hebreu, esse povo de Israel. Porque esse povo, ao longo da história, tem sofrido tanto. Tantas
já destruíram esse povo. Mais de 6 milhões de judeus, segundo a conta que foi divulgada, e nós acreditamos que foi muito mais que isso, foram mortos recentemente. E a gente começa a ler essa história, a história de um povo que é um povo recente. Apenas em 1948 esse povo se tornou nação. E é um povo que está caminhando pela terra e muitas vezes já foram destruídos. Mas o impressionante desse povo é que esse povo ergue a cabeça, levanta, bate a poeira e continua a vida, e continua vencendo. E eu começo a olhar para esse povo, começo a admirar esse povo, começo a ver que esse povo é um povo diferente. Se não existisse a Bíblia Sagrada para falar a história desse povo, com certeza eu estaria olhando a história dele, que é contada aí na escola, e estaria admirando esse povo mesmo assim, porque é um povo que cai, mas é um povo que se levanta. É um povo que eu poderia até falar, não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu poderia até falar que é um povo predestinado à vitória. Eu comecei a tentar entender como que é que funciona a mente desse povo, como que um hebreu vive a vida, o que é que faz esse povo se levantar depois de uma derrota, o que é que faz esse povo ainda mesmo estando humilhado, mesmo estando escravizado, o que é que faz esse povo ainda erguer a cabeça e cantar um canto de vitória? Eu comecei a tentar identificar um pouco qual que é a identidade desse povo, Fábio. Eu tentei ver qual que é a identidade desse povo. E comecei a descobrir algumas coisas que faz com que esse povo se levante, faz com que esse povo dê uma risada num momento difícil, faz com que esse povo adore ao Senhor mesmo, independentemente da circunstância. E a primeira coisa que eu comecei a ver nesse povo é que o povo de Israel é um povo eleito. Repita comigo: o povo de Israel é um povo eleito. Eu comecei a perceber isso na Bíblia Sagrada, que esse povo é um povo diferente mesmo, porque esse povo foi um povo eleito por Deus, e você só elege aquele em quem você tem confiança, você só elege a pessoa que você olha, você se identifica com ela, aí sim você pode apontar essa pessoa e eleger essa pessoa. Você só elege uma pessoa quando você deposita nela todas as suas esperanças. Incrível, para mim isso é um milagre, porque Deus depositou as esperanças dele em um povo chamado povo de Israel. Esse povo foi escolhido lá em Abrão. E quando Deus olha do céu para a terra, em vez de Deus escolher os filisteus, os amorreus, os heteus, os heveus, todos os zeus que habitavam aquela terra, Deus olhou para alguém diferente, lá em Ur dos Caldeus, e ele olhou para a vida de Abraão e elegeu Abraão. E ele falou para Abraão: Abraão, de ti sairá nações, porque eu estou abençoando, Abraão, a sua vida. De ti sairá um povo escolhido meu, sairá um povo eleito meu, Abraão. Eu vou fazer contigo uma aliança, e aqueles que vierem de ti terão também essa aliança comigo. Israel é um povo eleito por Deus, e é por isso que é um povo diferente, e é por isso que é um povo que levanta a cabeça, porque eles sabem disso, eles sabem que eles foram eleitos, eles sabem que eles são diferentes, eles sabem que quando eles andam pela terra, quando Deus volta a sua atenção pela terra, Deus não olha para outros povos como olha para Israel. Deus olha para Israel diferente, porque lá atrás Deus elegeu esse povo. E quem é o conselheiro de Deus para dizer o que é que Deus tem que fazer? Quem que Deus quer escolher? O coração de Deus apenas se voltou para esse povo e Deus elegeu esse povo. Então é por isso que esse povo se levanta tão depressa, porque eles sabem o valor que eles têm. O povo de Israel é um povo eleito. E quando eu olho pela Bíblia Sagrada, eu vejo os homens que se levantaram, os homens que são heróis lá em Israel, eu começo a ver que esses homens tinham esse sentimento. Eu começo a ver um jovem chamado Daniel, que quando o rei invade a sua terra, pega todos os jovens daquele reino e leva embora, ele chega numa nação que ele não conhecia, numa nação que ele não sabia como que era a cultura, numa nação completamente diferente da sua. Mas a primeira coisa que Daniel tem no seu coração, a Bíblia diz que ele propôs no coração não se contaminar. Sabe por quê? Porque Daniel sabia que era diferente. Daniel sabia que era alguém eleito por Deus. E quando eu começo a olhar para esses homens, eu começo a admirá-los. Eu começo a admirar o Ezequiel da vida. Gente, não sei se vocês já leram o livro de Ezequiel. É um homem impressionante. Um garoto de apenas 13 anos, que com certeza até os seus 13 anos, ele deveria olhar para o pai dele. Ele deveria ter uma esperança no pai dele, porque o pai dele era o sumo sacerdote da época. E eu fico imaginando esse garoto de manhã cedo acordando para tomar café, e ele vendo a
rotina do pai dele. Porque a rotina do sumo sacerdote era diferente das demais. A roupa dele era diferente. O jeito de ele falar era diferente. A Bíblia diz que o sumo sacerdote ia no templo todos os dias. Ele ia sacrificar ao Senhor, ele ia queimar incenso para o Senhor. Só que a roupa dele era diferente. Porque quando ele andava no meio de Israel, ele era identificado por causa da sua indumentária. E imagina Ezequiel olhando para o pai dele, e o pai dele indo lá no guarda-roupa, abrindo o guarda-roupa, pegando uma roupa de linho fino, um linho branco, e vestindo aquela roupa. E eu imagino ele olhando para o pai dele, pegando uma estola sacerdotal e colocando sobre si. Eu imagino ele vendo o pai dele pegando um peitoral com 12 pedras e colocando sobre si. Eu imagino esse garoto pegando uma mitra, um chapeuzinho, o pai dele colocando na cabeça e escrito assim em cima: santidade ao Senhor. E eu fico imaginando ele saindo da casa dele e Ezequiel olhando para todos os judeus que havia naquele lugar. E ele olhava que o pai dele era diferente. Pior, com certeza, quando ele saía da casa dele, a mãe dele deveria ficar na casa dele, enchendo a cabeça dele de coisas, dizendo: filho, quando seu pai entra no átrio, ele faz isso, isso, isso. Quando seu pai entra no Santos, ele faz isso, isso, isso. Quando seu pai entra no Santo dos Santos, uma vez por ano só, ele faz isso, isso e isso. E eu imagino Ezequiel com a boca aberta, admirando o pai dele, e a mãe dele falando: filho, seu pai é diferente de todo mundo da nossa nação, você já percebeu? Ele se veste diferente. Antes de sair de casa, filho, ele tem que molhar as suas mãos no azeite, ele tem que ungir a nossa casa, tem que ungir a nossa vida, porque ele é um representante do Senhor na terra. Filho, seu pai é diferente. Pior, a história de Ezequiel ia parar justamente na história do pai dele, porque ele era o próximo a ser sacerdote. Então imagina a mãe dele falando com ele, falando: filho, amanhã, quando chegar a sua idade, vai ser você. Vai ser você que vai pôr aquela roupa branca. Vai ser você que vai usar aquela estola sacerdotal. Vai ser você que vai usar aquela mitra. Vai ser você que vai ser olhado pelas ruas da nossa cidade. Vai ser você que vai entrar no átrio. Vai ser você que vai entrar no lugar santo. Você vai queimar incenso. Você vai entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. E Deus vai olhar dentro do seu olho, filho. E você vai ver a chama de Deus em cima da arca queimando. Filho, seu futuro, olha para o seu pai. Esse é o seu futuro. Agora imagine Ezequiel, com 13 anos de idade. Alguém entra na sua cidade, na sua nação, e rouba todo mundo, leva todo mundo embora. E agora o garoto que ia ser o mais importante da nação, agora está trabalhando, está como escravo. Imagine ele descendo até o rio Quebar, e ele chegando lá, pegando, enchendo aquelas latas de argila, colocando nas costas desde os 13 anos de idade, e subindo lá para cima para fazer as construções daquele lugar. Imagina o que se passava na cabeça dele. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: por que Ezequiel não desistiu? Ezequiel não desistiu porque ele sabia que ele era eleito por Deus. Eu imagino a espera dele, 5 anos, naquela mesma vida, vivendo como escravo. Como uma pessoa sai de um lugar que ele é livre e ele vai ser escravo em outra nação que ele não conhece, é completamente diferente da sua, é um ambiente diferente que podia corrompê-lo, e um garoto de 13 anos passa 5 anos sem se corromper. Como que consegue fazer isso? É só uma pessoa que sabe que é eleita por Deus. Pior, depois de 5 anos, ele vai lá, na mesma rotina de sempre, e ele enche as 2 latas com argila, e tinha um pedaço de pau no meio daquelas latas que ele colocava nas costas, e quando ele coloca aquelas latas nas costas, ele olha para o céu, ele fica mais ou menos meia hora, não sei se foi 1 hora, não sei se foi 5 horas, olhando para cima, e alguém bate nele e fala: Ezequiel, o que aconteceu? O que é que você está vendo? E Ezequiel olhando e falando: eu estou vendo um negócio estranho aqui no céu. O que é, Ezequiel? Eu estou vendo uma roda. Não, estou vendo 2 rodas, uma dentro da outra. Engraçado que elas giram entre si. E elas também têm olhos por dentro e por fora. Elas andam, elas vão para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. O que será que significa isso, Ezequiel? Isso significa a onipotência de Deus. Isso significa que Deus está em todos os lugares, que os olhos de Deus veem todas as coisas, e ele está tendo aquela visão. Sabe por que Deus deu aquela visão para ele? Porque ele sabia que ele era eleito por Deus, que ele era diferente. Ele passou 5 anos naquele lugar e não se corrompeu. Aí vem aquela história do lugar onde você vai, moço, do lugar onde você vai, moça.
E às vezes a gente fica preocupado, mas cá para nós, não importa o lugar, quem é eleito não se corrompe. Quem é eleito sabe que é de Deus e sabe que não pode vacilar. Quem é eleito sabe que é diferente, mas isso é outra história, vamos deixar isso mais para frente ainda. Então, o povo de Israel se ergue e se levanta porque eles sabem que eles são diferentes. Eles sabem que eles são especiais. Eles sabem que de todas as nações, Deus olhou para eles. Deus confiou a Bíblia para eles. A palavra do Senhor foi confiada ao povo de Israel. A Bíblia diz isso, né, mestre Paulo? Então eles sabem que eles são diferentes. Eles sabem que eles são eleitos por Deus. Eles sabem que Deus confiou neles. Eles sabem que Deus depositou esperança neles. E é por isso que eles são diferentes. E aí eu continuei. Outra característica que eu vejo no povo de Israel é que o povo de Israel mora em um lugar que emana leite e mel. Olha que coisa boa. Morar num lugar desse. Num lugar que Deus escolheu. Deus escolheu Deus olhou o mundo, escolheu o melhor lugar e falou: esse lugar aqui é do povo de Israel. É um lugar que emana leite e mel. Sabe o que significa isso? Significa que o povo de Israel mora no lugar mais seguro do mundo. Isso significa que o povo de Israel, você pode falar, Celestino, mas lá tem muitas guerras, tem isso, tem aquilo. Mas deixa eu te falar, mesmo que destrua Israel, como já destruíram várias vezes, Israel sempre se levantará. Porque Israel está num lugar privilegiado. Israel está no lugar mais próximo de Deus. Israel está no centro espiritual do planeta Terra. Deus poderia ter escolhido outros lugares. Deus poderia ter escolhido o Egito, que era a capital da medicina do mundo antigo. Deus poderia ter escolhido Corinto. Deus poderia ter escolhido a Babilônia. Deus poderia ter escolhido qualquer outro lugar. Mas Deus não. Escolheu um lugar que emana leite e mel. Foi lá que o filho dele nasceu. Foi lá que ele mandou o Espírito Santo mais tarde. Porque ele sabe que o povo de Israel habita em um lugar seguro. O povo de Israel habita no melhor lugar do mundo. E o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus está no lugar mais seguro e no melhor lugar do mundo que se possa estar. Então o povo de Israel é um povo eleito. E é um povo que mora num lugar que emana leite e mel. Em terceiro lugar, eu vejo que o povo de Israel, os heróis de Israel, são heróis verdadeiros. Todos os israelitas sabem que nas suas veias corre sangue de heróis. E não é heróis como o nosso. São heróis verdadeiros. Não são heróis de Hollywood. Esse lugar aí. Não, são heróis verdadeiros. Não são heróis que não podem encontrar a criptonita. Meu Deus, destrava a minha língua hoje, Jesus. Não são heróis como esse que você vê na televisão. São heróis de verdade. São heróis de carne e osso. Mas não são esses heróis feitos como são os nossos. Eu fiquei frustrado, porque quase que eu desisti de estudar. Porque quando eu era criança, me falaram sobre a princesa Isabel. Minha rainha, princesa Isabel. Libertou os escravos. Que mulher boa. Aí quando eu chego no ensino médio, meu professor fala: não, mas ela foi forçada por causa dos ingleses. Ela não queria. É por isso surgiu aquela frase para inglês ver. Aí eu falei: meu Deus. Aí já uma heroína para mim foi pro Beleléu. Aí depois eu admirava o Dom Pedro I, o homem que às margens do rio Ipiranga deu um grito da independência ou morte. E aí depois vem alguém que fala para mim que ele estava bêbado, montado em cima do rio, do burro. Eu falo: meu Deus, o brasileiro não tem heróis. Tem um professor de história ali que está dando risada já, porque ele sabe disso. Aí me vem o último herói, que eu não posso falar porque envolve política. Então eu vou segurar um pouco, eu não vou falar desse herói não, porque envolve política. Mas são heróis feitos por Israel. O seu sangue corre, o sangue de heróis verdadeiros. Eles leem a história até os 12 anos. A criança é obrigada a aprender, é obrigada a ler a Torá. E lá eles leem sobre Sansão. Eles escutam o pai deles dizendo, ou alguém lá na igreja deles dizendo, que um homem como Sansão, cheio do Espírito Santo, levantou os portões da cidade de Gaza sozinho e andou mais ou menos 60 quilômetros e deixou em cima de uma montanha para dizer assim: agora ninguém põe mais no lugar. Eles escutam sobre Davi,
Um garoto que derrubou um gigante com uma funda e uma pedrinha. Eles escutam a história de heróis que são heróis verdadeiros, que eles sabem que esses heróis existiram. E aí alguém manda eles olhar para o braço deles e fala assim: está vendo, filho? O sangue daqueles heróis corre aqui na sua veia. E com certeza os pais, pelo menos eu falaria isso: você pode ser o próximo herói da nossa nação. O povo de Israel é diferente. Em quarto lugar, e esse é o ponto mais alto da mensagem, porque Israel serve ao único Deus vivo e verdadeiro. Não adianta Satanás destruir Israel. Não adianta Satanás perseguir esse povo. Esse povo nunca vai desistir de Deus. Você sabe por quê? Porque eles têm convicção de que eles servem um Deus único e verdadeiro. E se for preciso, eles morrem por causa disso. Você já leu a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Que o rei falou para eles: olha, vocês não vão adorar a estátua não, então vou aquecer 7 vezes, vou jogar vocês lá na fornalha, vocês vão morrer. E o que é que eles falam? Deus vai nos salvar? Não. Eles falam: Deus pode nos salvar, mas se Ele nos salvar, nós vamos morrer tudo queimado, mas não vamos dizer. Eles têm convicção de que eles servem um Deus verdadeiro. Ah, se houvesse um golpe político hoje em dia, o exército entrasse aqui, mandasse fechar aquelas portas ali, colocasse uma metralhadora na cara de muito crente aqui, ia negar o pai, a mãe, até Jesus. Ia negar até a nacionalidade do camarada. Porque muitas pessoas não têm convicção do Deus que serve. E Celestino, quer que eu entre? Onde entro nessa história eu entro? Nessa história você entra. Que tudo que está no Velho Testamento, tudo que está no Velho Testamento é apenas um vislumbre do que viria. Tudo que está escrito no Velho Testamento está falando apenas de algo que iria acontecer ainda. Quando a Bíblia fala de um povo de Israel, não está falando apenas daquela nação. Quando Deus abençoou Abraão e falou: Abraão, de ti sairão nações como a areia do mar que não se pode contar, como as estrelas que não se pode contar, de ti, Abraão, sairão nações que me servirá, Abraão. Deus não estava falando apenas de Israel. Deus estava falando de você. E eu queria que isso caísse no seu espírito hoje. Você é um Israel de Deus hoje. Você é um israelita espiritual. Por isso que você é diferente. Porque Deus, quando Deus escolheu aquela nação, na verdade, Deus estava escolhendo você. A atitude de Deus escolher aquela nação era apenas um vislumbre do que viria. Porque Deus estava olhando para Israel, mas Ele estava olhando para você também. Você é um israelita espiritual. E se você é um israelita espiritual, eu posso pegar esses 4 pontos aqui que eu falei de Israel e eu posso aplicar eles na sua vida, na minha vida. Porque se você é o Israel espiritual de Deus hoje, então você é um povo eleito. Você é uma pessoa que Deus olhou do céu e Deus decidiu investir em você. Você é uma pessoa que Deus olhou e Deus decidiu acreditar em você. Escute essa palavra, que isso cai no seu espírito. Deus decidiu apostar em você. E muitas vezes você anda de cabeça baixa. E é por isso que você não se levanta quando vem as tribulações da vida. É por isso que você não ergue a cabeça. É por isso que quando Satanás vem bater na sua porta, derrubar a sua porta, você cai de joelhos, você não tem coragem de se levantar. Sabe por quê? Porque você não sabe que você é um eleito de Deus. Que Deus olhou para você e demonstrou confiança em você. Deixa eu lhe dizer, pode ser o crente mais fraco que tiver aqui. O crente mais fraco que tiver aqui é mais forte do que o maior demônio que tem lá no inferno. Sabe por quê? Você tem algo diferente. Você foi eleito por Deus. Sabe o que é ser eleito por Deus? Eu vou te falar como que é. Você assiste a programação lá para eu falar de política de novo. É que esse exemplo não tem como tirar a política do meio. Aí você começa a escolher o seu candidato. E aí você começa a ver qual é o melhor. Eu espero que seja assim. Você entra lá no site, você começa a ver se ele tem a ficha limpa. Você começa a ver quais são as ideias daquele político. O que ele vai oferecer de bom para você. E aí se você vê que você se identifica com ele, e aí o que é que você faz? Você vai lá no dia da eleição.
E aí você coloca o número do camarada, aperta o enter e você escolhe, você elege, você demonstra todas as suas esperanças que você deposita naquele camarada. Pelo menos deveria ser assim. Foi isso que Deus fez com você. Deus olhou, analisou. E tem gente que eu não sei por que Deus ama. Tem gente que é tão ruim, né, Renato? Tem uns que a gente mataria quando chegasse na igreja. Porque o camarada já tem um histórico de desgraça por onde passa. Que onde ele chega há desolação e destruição. E aí você olha, como que Deus ama um camarada desse? E aí o camarada vem prostrado. E de repente você vê ele se reerguendo. De repente você vê ele amadurecendo. De repente você vê ele tendo sucesso na vida. E você começa a olhar e falar, não é que Deus é um camarada mesmo? Sabe por que acontece isso? Porque Deus olhou para ele, Deus elegeu ele. E outra coisa, você não tem nada a ver com isso. Você é conselheiro de Deus? Não. Deus escolhe quem Ele quer. Ponha isso na sua cabeça. Você é eleito por Deus. Você é escolhido por Deus. Você não deveria baixar a sua cabeça para ninguém. Você não deveria olhar para o chão mais. Você deveria olhar com a cabeça erguida. Independente da situação. Você deveria acordar de manhã, ir no espelho, arrumar seu cabelo bonito, né? Mesmo que você tenha que fazer uma chapinha, uma progressiva, sei lá o que você vai fazer para melhorar. Mas você deveria olhar para o espelho e falar, e aí, eleito de Deus? O que vai ter hoje? Aleluia! Nós somos eleitos por Deus. Se nós somos o Israel espiritual de Deus, nós também moramos em um lugar seguro. Deixa eu lhe dizer, pode acontecer algo à sua direita, pode acontecer algo à sua esquerda, mas a palavra do Senhor diz que você não será atingido. A desolação pode até bater no seu vizinho, as privações podem até bater na sua rua, mas na sua casa não baterá. Sabe por quê? Porque você mora num lugar, você não está nem aí com o que é que vai acontecer futuramente. Quem está no centro da vontade de Deus não se preocupa com coisas banais. Quem está no centro da vontade de Deus não fica se preocupando com o futuro. Eu preciso fazer alguma coisa hoje, senão daqui a 10 anos eu estou frito. Daqui a 10 anos eu não vou ter mais como viver na terra, porque eu preciso fazer. Quem está no centro da vontade de Deus é direcionado por esse Deus. Quem está no centro da vontade de Deus está conectado com esse Deus. Quem está no centro da vontade de Deus tem a resposta desse Deus. Deixa eu lhe dizer, talvez você não se dê valor, mas a pessoa que trabalha, que te enche a paciência lá no serviço, deve olhar para você e deve te admirar. É por isso que no momento de problema ele vem te procurar. É por isso que quando tem um câncer na família, ele vem te procurar para você orar por ele. Você sabe por quê? Porque ele sabe, você talvez não saiba, mas essa pessoa sabe que você está no centro da vontade de Deus. Essa pessoa sabe que você é inabalável. Essa pessoa sabe que você está num lugar seguro. É por isso que quando as privações, as coisas batem a porta delas, elas vêm chorando. E elas se esquecem que no dia te criticou, elas se esquecem que no dia te queimou, e elas vêm para você e dizem, pelo amor de Deus, faz uma oração por mim. Sabe por quê? Elas sabem que quando você fala, quando você pega o seu Nextel e você dá um bip lá para Deus, o Nextel de Deus não está fora de área. O celular de Deus está sempre com a bateria carregada. E outra, lá os créditos de Deus é infinito. Um dia eu passei um dia querendo falar comigo, eu não consegui. Depois eu fui falar com ele e falei que eu não paguei a fatura, eles cortaram a minha linha. Isso nunca vai acontecer no celular de Deus. As pessoas sabem que quando você fala aqui na terra, a sua oração não fica num lugar vazio, a sua oração vai direto no coração de Deus. Mesmo que você pense que não obteve resposta, Deus ouviu a sua oração. Mesmo que você fique como Daniel, 21 dias orando. Eu sei que tem gente sofrendo. Eu sei que tem gente orando. Eu sei que tem gente aqui querendo desistir. Eu sei que tem gente que não tem forças mais nem para falar com Deus. Se ajoelha e apenas as lágrimas correm no seu rosto. Mas deixa eu lhe dizer, até isso, Deus está vendo, Deus está ouvindo. Sabe por quê? Porque você habita num lugar seguro. As suas orações não ficam no vazio. As suas orações alcançam o coração de Deus. E pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus vai responder a sua oração. Eu tive uma experiência como essa. Eu orei um dia a Deus, demorou um tempo, fiquei muito chateado com Deus. Eu falei, Deus não me escuta mais. Fiquei mais ou menos 1 ano. 1 ano intrigado com Deus. Aí
Eu fiz assim para Deus: Deus, vou estar aqui. Não vou mais ser seu amigo. No ano de 2010, a gente recebeu uma notícia que a gente estava grávida, né? Uma notícia que na hora não soube definir, uma notícia boa, porque eu fiquei apavorado. Coloquei minha cabeça no travesseiro, André, não consegui dormir aqui na noite. Sabe o que eu pensei, André? Isso aí que você está pensando, a casa caiu. Mas beleza. No outro final de semana, eu fui na casa da minha mãe, agi como toda mulher, né, a boca aberta. Ela não está aqui não, né? Foi para a casa do Renato. E aí quando eu cheguei na casa do Renato, ele já veio com toda a alegria do jeito que ele é. Me abraçou. Já pegou um cobertor lá dos meninos, já me deu de presente. Parabéns, brother. Porque ele é assim, quando ele não tem presente para dar, velho, se os tênis dele que eu ganho em você, ele tinha que te dar na hora. E aí se tornou uma notícia boa, a gente ficou feliz. Foi almoçar na casa da minha irmã um dia, ela começou a sentir muitas dores. E eu peguei ela, coloquei no carro da minha irmã e fui para aquele hospital abençoado, que tem lá perto da casa do pastor, é o hospital de Pirituba. Cheguei lá, ela estava desmaiando. Comecei com a primeira médica, ela nos atendeu muito bem. E ela falou: não tem nada com o bebê aparentemente. Mas eu vou te encaminhar para outra médica, ela vai fazer alguns exames. Aí encaminhou para uma endemoniada que tinha lá, né? Que quase eu mando ela para. Quase que eu peço a senha dela para Jesus. Nos tratou muito mal. Mas eu chamei a primeira médica. A gente queria ir embora. Falei: não, você não vai embora. Eu derrubo esse hospital aqui hoje, mas você vai ser atendido. E aí a médica atendeu ela e chamou aquele que é responsável pelo hospital. E quando ele olhou para minha esposa, ele falou: não, pode levar ela para a sala de cirurgia. Ela está com hemorragia interna. Engraçado. O médico apenas olhou e identificou. E os outros, a outra falou que ela estava com infecção de urina. E aí a gente descobriu que o bebê tinha sido gerado nas trompas. E a trompa se rompeu, ela teve hemorragia interna. Mas quando eu estava no corredor daquele hospital, pense em alguém que orou. Pense em alguém que lutou com Deus. Pense em alguém que profetizou, falou em língua estranha. Naquele dia, Deus não respondeu minha oração. E aí levaram ela lá, colocaram numa máquina. Quando ela passou, era mais ou menos 2 horas depois que a gente chegou lá. Quando ela passou na máquina, ela olhou para mim de longe. Eu não consegui ouvir a voz dela, mas eu consegui ver o que ela falou. Ela falou assim: ora por mim. Só que eu não sabia que eu já estava orando. E aí você fala: Deus, eu ministro a tua palavra. Eu oro, as pessoas que eu nem conheço são curadas. Eu oro, as pessoas que eu nem conheço são abençoadas. E eu estou aqui com a minha esposa nessa situação. E eu estou orando, o Senhor não está me ouvindo. E aí ela fez a cirurgia, ficou tudo bem, passou algum tempo. E eu fiquei bravo com Deus. Falei: o Senhor não me escutou, o Senhor não me ouviu. E sempre fazia as coisas para Deus, mas sempre com aquele sentimento no meu coração. 1 ano mais ou menos se passou. E eu fui no acampamento de 2011. Chegou no acampamento de 2011, Deus derramou uma cura tão grande sobre as nossas vidas. O pastor Vitor profetizou sobre as nossas vidas que seria gerado um bebê novamente. E eu chorei muito. Mas mesmo assim, eu ainda estava chateado com isso. Eu falei: Deus quer consertar a besteira que ele fez lá atrás. E continuei. E aí quando ela chegou nos 9 meses, aí tem que escolher o nome. Aí ela escolheu os nomes lá que eu gostei. Eu falei: não, vamos orar, Deus vai falar qual que é o nome. E aí Deus falou para mim: o nome vai ser Rafael. Eu falei: mas por que, Rafael? Eu tenho um Rafael na minha família, eu falo com isso, tribulação total. Eu falei: não quero mais ele. E ele: vai ser Rafael. Eu falei: o que significa? Eu fui pesquisar o que significa.
Rafaela significa cura de Deus. E aí eu fui me ajoelhar, fui orar, e aí Deus falou comigo. Você se lembra aquela oração que você fez há um ano atrás, lá naquele hospital? Você falou, Senhor, cura minha esposa. Você falou que eu não te ouvi. Eu te ouvi. E Rafaela é cura de Deus. É a minha resposta para você. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que a gente quer as coisas na hora, tipo micro-ondas. A gente orou, quer que as coisas aconteçam. Não é assim. E demorou um ano para mim entender isso. E aí Deus veio, puxou a minha orelha e falou, agora toda vez que você olhar para a sua filha, você vai lembrar daquela oração que você orou, e você vai falar assim, Rafaela, cura de Deus. Rafaela, cura de Deus. Rafaela, cura de Deus. Porque foi o que eu pedi para Deus. Muito cuidado com o que você pede para Deus. Sabe por quê? Você está no centro da vontade dele. Suas palavras não ficam aqui nesse ambiente. Suas palavras conseguem ultrapassar esse teto aqui, entrar no mundo espiritual e acertar o coração de Deus. Muito cuidado com o que você pede. Você mora no centro da vontade de Deus. Terceiro lugar, os heróis de Israel são verdadeiros. Sabe por que você não tem que se desesperar? Sabe por que você não tem que ficar cabisbaixo? Sabe por que você tem que ter esperança que esse problema vai ser solucionado? Olha para o seu braço assim. Você nunca pensou em cortar esse pulso não, né? Em nome de Jesus. Olha para o seu pulso. Sabe o que é que corre aí no seu pulso? Sangue de herói. Aleluia. Há 2000 anos nasceu um homem que dividiu a história. Há 2000 anos nasceu um bebê lá em Belém. Os pastores foram recepcioná-lo. Os anjos foram recepcionar esse bebê. Porque esse bebê seria o rei de Israel. E ele começa a crescer. Nós encontramos esse bebê, esse rapaz, com 12 anos de idade, ensinando os mestres no templo. Depois ele cresce aos 30 anos de idade. Ele toma a maior atitude que ele poderia tomar na vida dele. Qual foi essa, Celestino? Aceitar o chamado de Deus para a vida dele. Ele vai até João. João o batiza e vem sobre ele o Espírito Santo. E a partir daquele instante, ele se transforma no maior herói da história que conhecemos. Você sabe quem é ele? Será que você pode gritar o nome dele? 1, 2, 3. Jesus! O nome dele é Jesus. Esse homem dividiu a história. Ele viveu de uma maneira incorruptível. E até hoje as pessoas pesquisam e tentam entender o caráter de Jesus, tentam entender a atitude de Jesus, mas muitas vezes não conseguem. Você sabe por quê? Porque esse Jesus é inexplicável. O nascimento dele foi inexplicável. A vida dele foi inexplicável. E ele cresceu com 30 anos de idade, ele mudou a região em que ele vivia. E aos 33 ele subiu no madeiro. E a Bíblia diz que todos veriam a Jesus. A Bíblia diz que aquela atitude de Jesus na cruz do Calvário seria para atrair a humanidade para ele, para chamar a atenção da humanidade. Jesus morre. E com aquele sangue que estava lá no madeiro, que foi derramado lá no madeiro, aquele sangue não caiu no chão, não escorreu, não sumiu. Aquele sangue caiu em cima da sua vida, caiu em cima da minha vida. Você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo, o maior herói que a história já teve. Mas um herói não pode morrer. Ao terceiro dia ele deu um grito de vitória. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele, quando ele foi assunto aos céus, ele falou para os seus discípulos: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Deixa eu dizer, nas suas veias corre o sangue do Filho de Deus. Deus olhou uma coisa boa para dar para a humanidade. Deus poderia ter dado várias coisas para a humanidade. Sei lá, poderia. Existe uma característica que é só de Deus, é criar as coisas do nada. Deus poderia criar uma coisa do nada e dar para a gente de presente.
Mas só que Deus queria dar uma coisa boa mesmo. Aí Deus procurou e encontrou. Aí Ele deu a si mesmo. Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, por mim, por você. Olha para a pessoa que está do seu lado. Nessa pessoa aí, existe sangue de herói. Na sua vida existe sangue de herói. É por isso que você não pode desistir, irmão. É por isso que você não pode ficar prostrado. Teve um camarada aí que foi mordido por um inseto, virou herói. Isso foi igual, né? O cara foi mordido por um inseto, virou herói. Você herdou o sangue de Jesus Cristo. Em último lugar, Israel serve a único Deus vivo e verdadeiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você não é como os demais que existem. Eu só fico imaginando o que eu faria numa situação difícil se eu não conhecesse a Deus. Eu fico olhando as pessoas muitas vezes na televisão. Tem uma seita aí que vai comer do nada. E eles ficam 6 horas. 6 horas. Esperando um contato alienígena. E aí ficou a noite inteira lá, não aconteceu nada. E aí o repórter perguntou, mas é sempre assim? Ele falou, é muito raro eles aparecerem. Eu fico imaginando, meu Deus, como seria a minha vida se eu não conhecesse a Jesus? Se eu não conhecesse a Deus, como seria a minha vida? Como seria a sua vida? Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós não temos motivos para viver tristes. A gente não tem motivo para ser infeliz. Sabe por quê? Assim como Israel, nós adoramos um único Deus vivo e verdadeiro. E se você não conhece esse Deus ainda, hoje é a oportunidade de você conhecer esse Deus. O que nós estamos falando aqui, nós não somos igual às outras religiões. Eu já falei isso uma vez. Por que, Celestino? Todas as religiões do mundo, todas, têm uma mensagem. Mesmo, várias delas têm uma mensagem até boa. Mas as religiões do mundo têm apenas uma mensagem. Nós, cristãos, também temos uma mensagem. Mas a nossa mensagem fala, ouve, anda, estende as mãos para te ajudar, te levanta, te faz levantar do pó, te ajuda, te sustenta. Essa é a nossa mensagem. Por isso você não tem motivo, irmão, para ficar triste. Você não tem motivo para ficar cabisbaixo. Você não tem motivo para desistir. Você não tem motivo para olhar para trás. Sabe por quê? Você serve a um Deus vivo, a um Deus que está nesse lugar, escuta as suas orações. Talvez você tenha ficado triste com alguma situação, mas tristeza passa. Talvez alguma coisa aconteceu na sua vida que te deu um baque, mas isso não pode te derrubar. Isso não pode te colocar no chão. Você não pode desistir por causa dessas coisas, porque você tem que olhar para o seu herói. Você tem que olhar que no momento que ele quis desistir, ele voltou atrás. E ele disse, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu continuo. Primeiro ele falou, passa de mim esse cálice. Depois ele falou, Senhor, eu aceito aquilo que o Senhor tem para mim. Deixa eu me falar uma coisa, você não pode parar por causa dessas coisas. Você não pode parar por causa de coisas pequenas. Você não pode parar por causa do seu emprego. Você não pode parar por causa de um relacionamento. Você não pode parar porque você bateu a cabeça e é doido. Crie juízo. Você está no melhor lugar do planeta Terra. Você está na presença de Deus. O desejo de Deus essa noite é te levantar novamente. O desejo de Deus essa noite é restaurar os seus sonhos novamente. O desejo de Deus essa noite é trazer de volta o original. Muitas vezes você anda por essa vida e fica desgastado. Aí Deus tem que vir fazer uma restauração. Assim como alguém faz no quadro, Deus tem que fazer em você também.
O desejo de Deus essa noite é entrar no seu coração e tirar essa dor que te mata, e tirar essa frustração que te coloca prostrado, e tirar essa angústia que não te deixa viver, esse sentimento que não te deixa viver o melhor de Deus na sua vida. Muitas vezes o melhor de Deus está na sua frente, mas você não acredita. Por quê? Porque existem frustrações no seu coração, existe medo dentro da sua vida, e o desejo de Deus hoje é arrancar esse medo. Quantos acreditam nisso? Amém. Amém? Glória a Deus. Quem é o Israel de Deus aqui? Amém. Pode dar uma glória a Deus, o Israel de Deus? Glória a